Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França, diretor da QMS, e hoje eu vou falar sobre o requisito 8.3 e 8.4 da ISO 37001. Antes de começar, eu peço para você se inscrever no canal, já curte nosso vídeo e deixe aqui o comentário para mim sobre o que você está achando do conteúdo. Bom, aqui na ISO 37001 nós temos esses requisitos de suma importância, os requisitos de controles financeiros e controles não financeiros. Eu coloco na tela para você o 8.3 e o 8.4. O 8.3 fala que a organização deve implementar controles financeiros que gerenciem os riscos de suborno. E o 8.4 fala que a organização deve implementar controles não financeiros que gerenciem os riscos de suborno em áreas como compras, operações, vendas, comercial, recursos humanos, atividades legais e regulatórias. Tem uma nota falando que qualquer transação particular, atividade ou relacionamento pode estar sujeito tanto a controles financeiros quanto a controles não financeiros. Fica até o final desse vídeo que eu vou dar uma dica para você em relação a esses dois requisitos aqui da norma ISO 37001 e da ISO 37301. Bom, quando a ISO 37001 ela fala sobre controles financeiros e controles não financeiros, ela não está especificando quais controles você, empresa, precisa estabelecer para atender a norma. A norma, simplesmente, ela está falando que a organização deve implementar controles financeiros e controles não financeiros de acordo com os seus riscos e de acordo com os seus processos organizacionais. Um ponto importante é que na mesma ISO 37001, ela tem um anexo, né? Essa é a dica que eu passo para você. Ela tem um anexo A que explica quais controles poderiam ser exercidos aqui dentro, quais controles poderiam ser implementados. Então esse é um item importante que eu quero passar para você aqui. Os controles financeiros, o que o anexo fala para a gente lá no A11, fala de controles financeiros. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aí para vocês. Implementar a separação de funções de modo que a mesma pessoa não possa ao mesmo tempo iniciar ou aprovar o pagamento. Então isso é um controle financeiro básico que provavelmente existe até em pequenas empresas, não somente empresas de médio porte ou grande porte, que é quando, por exemplo, um auxiliar financeiro, analista financeiro, coloca lá uma conta a pagar e o diretor, o dono da empresa, faz o pagamento. E isso também é exercido para as grandes organizações. Então, vão ser as escalas, os níveis de aprovação de pagamento. Então, uma pessoa pode pagar até 50 mil, outra até 100 mil, outra até 1 milhão, outra até 10 milhões. Então, vai depender aí da escala, do escalonamento, dependendo da estrutura de cada organização. Então, isso é um controle financeiro já que você vai estabelecer dentro do seu sistema de gestão. Dentro do seu sistema de gestão, você vai estabelecer ponto a ponto relacionado ao requisito normativo. Por exemplo, também, implementar níveis escalonados apropriados de autoridade para aprovação de pagamentos. É a mesma situação. Verificar se a indicação do beneficiário e o trabalho ou serviço executado foram aprovados. Por exemplo, medição. Então isso acontece muito na construção civil ou qualquer prestação de serviço, né? Antes de você fazer o pagamento, a área solicitante, por exemplo, vai fazer a medição, vai fazer a aprovação, para a área financeira fazer o pagamento. Então vai precisar de uma série de registros, uma série de aprovações dentro do sistema para aquele pagamento seja feito. Então ninguém aprovou a medição, então o pagamento não é feito. Então esse é um ponto importante. Requerer pelo menos 2 assinaturas para aprovação de pagamento, é um outro controle financeiro importante. Então se você deixa o controle financeiro só uma pessoa paga, você tem um risco de suborno, né? Então aquela pessoa ela tem um risco maior de praticar suborno, por exemplo, ou praticar qualquer ato de corrupção.
Então também é um ponto importante. Restringir o uso do dinheiro em espécie dentro da organização. Então qualquer empresa, pequeno, médio e grande, não utilizar. Existem empresas que proíbem de forma expressa o uso de dinheiro espécie. Então não existe dinheiro espécie na empresa. Tudo é feito por transação bancária. Por quê? Porque aí você vai ter uma rastreabilidade, né? Senão você perde a rastreabilidade. Então aquele famoso, tem organizações de pequeno e médio porte, né, que tem aquele famoso caixinha, né, tem lá uns 100, 200 reais para pagar alguma coisinha que precisa pagar em dinheiro. Em muitas organizações isso é totalmente proibido pela área de compliance, justamente por conta da política e dos controles financeiros, né? Tudo isso que eu estou falando não é requisito da norma, tá? Presta atenção, eu estou falando para você que o requisito da norma é a organização deve implementar controles financeiros. Quais controles financeiros são esses? A organização vai implementar. Ela que vai descrever o que é razoável e proporcional ao tamanho da organização e os riscos que ela tem em relação ao processo. Então esse é um item importante que você deve ter em mente. O que eu estou falando aqui são exemplos de controles financeiros que existe na organização. Então esses são apenas exemplos, não que necessariamente a empresa precisa praticar esses exemplos aqui, tá? Implementar uma análise crítica periódica da gestão de transações financeiras. Então, as transações financeiras devem estar atentas em relação a isso. Qualquer tipo de transação, ser auditada, ser verificada, ser comunicada. Então, isso é importante dentro das organizações, as transações. Implementar auditorias financeiras independentes, isso é muito comum para as empresas de capital aberto ou grandes organizações, mas também que as empresas de auditoria, normalmente Big Four, né, que faz nessas grandes corporações, que essas empresas periodicamente sejam trocadas, porque é uma boa prática para verificação da adequação financeira. Lembre-se que também não é requisito, mas tudo que eu estou falando é uma boa prática a ser implementada. Então esses são os principais controles financeiros que uma organização vai estabelecer. Quais são os controles não financeiros, né? O A12, que é o anexo da ISO 37001, ele também explica para a gente. Vamos lá. Ele fala que controles não financeiros são sistemas de gestão e processos implementados pela organização. Então, o fato de você mapear um processo comercial, mapear um processo licitatório, mapear um processo de compras, mapear um processo financeiro, então todo o mapeamento do processo com entrada, processamento e saída, isso já é um controle financeiro, não financeiro propriamente dito. Então, um exemplo aqui. Usar empreiteiras, subfornecedores, fornecedores e consultores aprovados que tenha passado por um processo de pré-qualificação. Então, avaliação de fornecedores. Ah, Neifer, isso é muito comum, né? Isso é um controle comum. Claro que é comum, mas eu estou trazendo aqui que é um controle não financeiro. Então, o fato de você já selecionar fornecedores com base em competência, com base em desempenho, com base em compliance, com base em due diligence, que a gente falou lá no vídeo do 8.2, tá o card aqui para você assistir depois, o requisito 8.2 due diligence, você faz aquele due diligence, vai ter todo o due diligence de fornecedores, e isso já é um controle não financeiro. Então isso é importante. Celebrar contratos onde possível e razoável somente após um justo e, quando apropriado, transparente processo de licitação, processo de bid, um processo de concorrência seja efetuado. Então é um controle não financeiro. Por exemplo, eu vou selecionar 3 fornecedores, vou solicitar a proposta desses 3 fornecedores, a melhor proposta com o fornecedor com melhor desempenho seja aí escolhida para a contratação. Claro que nem em todas as situações, vai ter situações que existe apenas um fornecedor para aquele tipo de serviço ou para aquele produto, mas mesmo assim é um tipo de controle, tá? Requerir que no mínimo 2 pessoas para avaliarem as propostas e aprovarem a celebração, para você não ficar refém do processo de compras propriamente dito, que uma pessoa somente faz a aprovação daquele fornecedor. Não, 2 pessoas precisam fazer a aprovação de fornecedor. Existem controles não financeiros que a área de controller, a área de compliance, a área de controles internos acompanha a reunião de suprimentos com todos os fornecedores, seja reunião virtual ou presencial. Então, uma pessoa de compliance entra lá na sala, fica lá só observando, porque
Isso inibe qualquer processo de suborno, qualquer processo de corrupção, tá? Adotar um nível de gerenciamento elevado sobre transações com potencial alto risco de suborno. Então, quando verificar transações dentro da empresa que tenham potencial risco de suborno, existem controles mais robustos em relação a isso. Então, a gente traz para a nossa realidade do dia a dia, né, aqui no Brasil, por exemplo, a Brasil como instituição, a gente tem lá o COAF, né, ligado aí ao governo. Então, o que o COAF faz? Qualquer transação acima de um tal valor, o COAF lá verifica, né, que aquilo pode ser uma transação suspeita. Então vai lá para o COAF para fazer uma verificação. Dentro da empresa pode ter aí um COAF interno, né? Apenas um exemplo, claro. Proteger a integridade das ofertas e outras informações relativas a preço. Então, normalmente as empresas da área requisitante não têm acesso à proposta comercial, somente à proposta técnica, para não ver preço, não ver condição de pagamento, não ter o risco de ajudar um fornecedor propriamente dito, tá? Bom, então essas foram as informações aqui relativas ao requisito 8.3 e 8.4 na ISO 37001, requisito de controles financeiros e requisito relacionado a controles não financeiros. São controles importantíssimos para tratar dentro de uma organização, são requisitos que nós, auditores da QMS, auditamos com bastante cuidado, verificamos ponto a ponto durante a auditoria, seguimos uma trilha de auditoria, verificamos do começo ao fim, voltamos também para verificar um processo, então um fornecedor pega uma ordem de serviço, vê como que ele foi aprovado, então tudo isso é feito com bastante detalhe, com bastante cautela durante o processo de auditoria da ISO 37001. Então, por isso que a norma exige também essa questão e nós, auditores, evidenciamos, né? Lembrando que, novamente, ressaltando, a norma não estabelece quais controles financeiros e não financeiros a organização vai determinar, mas sim que a organização deve determinar os controles financeiros e não financeiros. Antes de sair, eu peço para você dar um like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aciona o sininho. Quando a gente colocar novos vídeos como esse, você recebe a notificação. Coloca aqui embaixo se você tem outros exemplos aí de controles financeiros e não financeiros que eu não disse aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!